Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sair com alguém que você mal conhece geralmente é uma má ideia, que muitas vezes termina mal, especialmente quando você está em uma cidade estrangeira e o conhecido foi feito apenas algumas horas antes em um local de entretenimento. Não é necessariamente o caso, mas não está excluído, que o novo amigo possa se revelar um maníaco, assaltante ou ladrão, mas eles podem acidentalmente ou intencionalmente te levar a problemas ou até mesmo causar um desastre. Uma estudante americana chamada Maricela Botella Valadez planejava apenas se divertir em uma boate popular, onde inesperadamente conheceu um aspirante a rapper que demonstrou interesse por ela e sugeriu que continuassem a noite em um ambiente mais íntimo. No entanto, o novo conhecido já estava em um relacionamento, e um complicado ainda por cima. Ele fazia parte de um triângulo amoroso bastante incomum, e os outros participantes não apreciaram a aparição repentina da jovem e bela mulher. Sua confiança ingênua custou-lhe a vida, mas o caso acabou sendo tudo menos simples. Envolveu ciúmes insanos, o desejo de se agarrar à juventude que escapava, práticas de culto e até mesmo uma busca internacional por criminosos fugitivos. No entanto, graças aos esforços hercúleos dos investigadores, foi possível encontrar todos os participantes do crime e estabelecer o papel de cada um. Quem era Maricela? Maricela Botella Valadez nasceu em 1997 em Seattle, a maior cidade do estado de Washington. Ela era a mais velha de 2 filhos em uma família de descendência latino-americana, criada ao lado de seu irmão mais novo. As pessoas a descreviam como uma jovem doce e sociável, que sempre tinha muitos amigos, ia bem na escola e, após se formar, tornou-se estudante de uma universidade prestigiosa. Além disso, Maricela era considerada realmente bonita, e uma morena pequena e esbelta, com grandes olhos castanhos, cabelos luxuosos e uma figura impecável. Ela sempre tinha muitos admiradores, adorava estar no centro das atenções, gostava de festas animadas onde podia se divertir e aproveitava cada dia ao máximo. No sábado, 3 de outubro de 2020, a estudante voou para Dallas para se encontrar com velhos amigos. No entanto, na segunda-feira de manhã, ela planejava voltar. Seu irmão deveria encontrá-la no aeroporto em 5 de outubro, após o qual eles iriam juntos para a universidade. Mas o avião chegou sem ela. A busca pela estudante desaparecida. Quando todos os passageiros do voo vindo de Dallas haviam deixado o aeroporto, seu irmão percebeu que Maricela não estava entre eles. Preocupado, o jovem tentou ligar para sua irmã, mas o telefone dela estava desligado. Ele então ligou para os pais para informá-los sobre a situação. Como Maricela era uma jovem séria e responsável, não era do seu feitio desaparecer sem aviso e não aparecer para as aulas na universidade. A família começou a ligar para os amigos dela em Dallas, tentando descobrir onde ela poderia ter ido e onde foi vista pela última vez. Descobriu-se que na noite anterior ela estava se divertindo em uma das boates mais populares da cidade, onde conheceu um homem negro chamado Chunky. O casal dançou, se divertiu e tomou bebidas alcoólicas, após o que desapareceram juntos. Maricela não foi vista novamente, e seu telefone estava sem resposta. A informação alarmou e assustou seus pais, então eles imediatamente decidiram relatar seu desaparecimento à polícia. Descobriu-se que a jovem havia de fato comprado passagens para um voo para Seattle, mas por algum motivo ela não embarcou no avião. Ninguém a tinha visto desde aquela noite e ninguém sabia onde ela poderia estar. Era necessário descobrir quem era o novo conhecido de Maricela, para onde eles tinham ido e se ela tinha ido com ele voluntariamente. Examinando as imagens de vigilância. Examinando as filmagens das câmeras de vigilância externa localizadas ao redor da boate, os policiais viram a estudante desaparecida saindo com um jovem cujo rosto não podia ser claramente visto no vídeo. De acordo com as imagens, parecia que ela estava caminhando com ele voluntariamente.
O casal entrou em um carro Audi preto e partiu em uma direção desconhecida. O misterioso novo amigo. Desde o desaparecimento de Marisela Botella Valadez, de 23 anos, passaram-se vários dias, e ela ainda não havia entrado em contato com ninguém, nem acessado suas contas de mídia social, e não havia transações em seus cartões bancários. A polícia precisava identificar o estranho com quem ela havia saído o mais rápido possível para entender onde procurá-los. Um dos amigos de Marisela mencionou que seu companheiro possivelmente se chamava Chunk, mas essa informação era insuficiente. Logo, graças às filmagens das câmeras de rua, foi possível determinar a direção que o carro havia tomado. Além disso, descobriu-se que o casal havia parado em um supermercado, onde também apareceram nas imagens das câmeras. Ambos pareciam felizes, sorrindo e demonstrando afeto um pelo outro. A jovem escolheu algumas bebidas e doces, e o jovem pagou por tudo no caixa usando um cartão em nome de Charles Beltran. Assim, ficou claro com quem Marisela havia saído. Charles Beltran era um músico de 31 anos e até considerado uma estrela em ascensão do rap local. No entanto, o homem tinha um passado criminoso, tendo sido preso 2 vezes por roubo e agressão armada. Ele cumpriu menos de 3 anos e foi liberado recentemente em liberdade condicional. A carreira do jovem estava em ascensão, e ele estava até se preparando para lançar seu próprio álbum de música. Logo foi descoberto onde Charles morava e, verificando os dados da operadora de celular, revelou-se que o telefone da estudante desaparecida estava ativo na localização naquela noite fatal. No entanto, a casa era de propriedade de uma mulher chamada Lisa Dick, e o músico estava apenas alugando um quarto dela. A casa muito estranha. Quando a polícia, acompanhada de um agente do FBI designado para investigar o desaparecimento da jovem, visitou o endereço, a casa estava vazia. Eles só conseguiram entrar em contato com Lisa Dick por telefone, pois ela alegou estar fora do estado a negócios. Ela confirmou que Charles Beltran estava alugando um quarto em sua casa, mas afirmou que ele se mudou algumas semanas atrás e ela não tinha conhecimento de seu paradeiro desde então. Como a polícia não conseguiu localizar ou contatar o único suspeito, eles obtiveram um mandado para vasculhar a casa onde ele havia morado. O que os aguardava lá dentro era uma coleção de descobertas inesperadas e assustadoras. A casa estava um caos, com desordem e condições insalubres prevalentes. Parecia que os ocupantes haviam saído às pressas, levando apenas os itens mais necessários e deixando todo o resto espalhado por aí. A pia da cozinha estava cheia de pratos sujos, restos de comida mofada estavam na mesa e lixo espalhado pelos cantos. Notavelmente, em meio a toda essa bagunça, numerosas garrafas vazias de produtos de limpeza e detergentes foram encontradas espalhadas, com vestígios no chão e nos tapetes, como se algo tivesse sido esfregado minuciosamente. Em um dos quartos do andar superior, uma peculiar e até mesmo sinistra estátua preta da morte, coberta com um manto negro e segurando uma foice, estava posicionada. Poderia ser confundida com uma peça de decoração excêntrica, mas estava montada como uma espécie de altar, com velas de cera, flores secas e 2 tigelas de metal. Parecia pertencer ao culto religioso mexicano de Santa Muerte, traduzido como a Santa Morte, onde uma deidade feminina representando a morte é adorada. A casa e a atmosfera dentro dela pareciam mais do que apenas estranhas, parecia que algo terrível havia acontecido ali e, depois, os ocupantes limparam tudo às pressas, empacotaram o essencial e simplesmente fugiram. Para confirmar isso, uma inspeção mais minuciosa foi conduzida, usando ferramentas especiais para detectar vestígios de sangue. Isso revelou inúmeras manchas de sangue apagadas no chão de um dos quartos, no banheiro e no corredor. Mais tarde, foi descoberto que o quarto, onde o carpete estava praticamente encharcado de sangue, pertencia a Charles e parecia que um crime violento havia ocorrido ali. Mas quem era a vítima? A jovem desaparecida, o próprio inquilino ou outra pessoa? Apesar de todas as tentativas de limpar os vestígios, o sangue havia penetrado no revestimento, infiltrado sob os rodapés, manchado o papel de parede e os móveis.
Especialistas compararam os vestígios encontrados com o DNA de Marisela, e todas as dúvidas foram dissipadas: o sangue pertencia à jovem. A casa foi lacrada como cena de crime, mas agora a tarefa era encontrar o principal suspeito, possíveis cúmplices e testemunhas. O triângulo amoroso. Vizinhos revelaram que 3 pessoas moravam na casa: Elisa Dick, de 57 anos, Nina Morano, de 48 anos, e Charles Beltrán, de 31 anos. No entanto, a natureza do relacionamento deles e seu desaparecimento repentino permaneciam obscuros. Era necessário investigar o histórico de cada indivíduo e encontrá-los para interrogá-los o mais rápido possível. A proprietária da casa, que era a única acessível por telefone, havia trabalhado muitos anos como advogada, conhecida por ser uma mulher mandona, ambiciosa e bastante contenciosa. Ela havia sido casada 3 vezes, e após se tornar viúva alguns anos atrás, recebeu uma herança substancial. Não havia necessidade financeira para ela alugar um quarto para algum cara, nem Lisa era conhecida por sua caridade, sugerindo que ela tinha algum outro interesse no assunto. O jovem negro chamado Charles, ou simplesmente Chunky Beltrán, sonhava em fazer sucesso na cena musical e construir uma carreira no rap, mas ele não tinha dinheiro nem conexões, e seu passado criminoso o prejudicava. No entanto, cerca de 1 ano atrás, ele conheceu Lisa, que o mudou para sua casa, ajudou a montar um pequeno estúdio de gravação lá e até patrocinou a filmagem de vários videoclipes para o aspirante a rapper. Além disso, ela até comprou um carro para ele, pagou por seu entretenimento e roupas da moda, enquanto insistia que o relacionamento deles era estritamente profissional e que via grande potencial nesse jovem talentoso. O dinheiro que ela gastava nele era um investimento. A situação com Nina Morano era ainda mais intrigante. Ela e Lisa tinham um relacionamento íntimo há muito tempo, e após Lisa se tornar viúva, ela parou de esconder seu caso com sua amante. Além disso, alguns meses atrás, as mulheres oficializaram sua união casando-se. Nina mudou-se para a casa de sua esposa, onde Charles já estava morando. Segundo uma amiga próxima, Lisa tinha um relacionamento íntimo com o jovem músico, embora ela negasse veementemente isso. Ela secretamente contou à amiga como ele era um amante incrível. Aparentemente, ela estava apaixonada por ele, porque depois que o relacionamento deles começou, Lisa desesperadamente tentou parecer mais jovem. Ela perdeu 25 quilos, mudou seu visual, começou a usar maquiagem brilhante e até fez várias tatuagens coloridas. Mais importante ainda, ela expulsou seus próprios filhos de casa, que, em sua opinião, já eram crescidos o suficiente e interferiam em sua vida pessoal. Claramente, Chunky também tinha um interesse em morar com uma amante rica, embora mais velha, já que ela resolvia todos os seus problemas financeiros e o ajudava a construir uma carreira musical. No entanto, ele era um homem atraente em boa forma física, então as mulheres não o ignoravam. Ele frequentemente se envolvia em casos passageiros com mulheres jovens, o que deixava Lisa louca de ciúmes. Mas qual era o papel de Nina Morano em toda essa história e especificamente no caso do desaparecimento de Marisela? Segundo a mesma amiga próxima, a esposa de Lisa fazia parte desse estranho triângulo amoroso e era a única mulher com quem Lisa não apenas permitia que seu jovem amante dormisse, mas até insistia nisso. Nina também era uma advogada de sucesso e uma mulher muito rica. Assim, esse trio vivia em prazer, sem poupar gastos. Interessantemente, após o casamento, ambas as mulheres adotaram o sobrenome do jovem inquilino, então a casa era ocupada por Charles, Lisa e Nina Beltrán. O desaparecimento dos habitantes da casa. Descobriu-se que, desde o desaparecimento da estudante, ninguém tinha sido visto na casa onde o sangue dela foi encontrado. Lisa foi contatada apenas uma vez, respondeu a algumas perguntas, afirmou que estava em outro estado e, posteriormente, seu telefone ficou fora de alcance. Nada se sabia sobre o destino e paradeiro de Nina, assim como do principal suspeito, Charles. Rastreando os sinais de telefone celular, foi determinado que na noite de 5 de outubro, todos os 3 habitantes, bem como a desaparecida Marisela, estavam na casa.
Ao amanhecer, os sinais dos dispositivos haviam se movido para uma área suburbana de Dallas, em uma área arborizada e deserta. Então, os sinais desapareceram, e alguns dias depois Lisa respondeu apenas de seu segundo telefone de trabalho, que mais tarde também ficou inacessível. Os restos mutilados. Usando dados de geolocalização dos dispositivos móveis, foi rastreado o percurso tomado naquela noite pelo grupo procurado e os pontos de parada que fizeram foram identificados. Presumiu-se que em algum lugar dessa área eles poderiam ter descartado o corpo da estudante desaparecida. Isso definiu um amplo raio de busca, mas a área era vasta e difícil de navegar, então o progresso foi lento. Apesar dos esforços, perto do Ano Novo, a operação de busca foi interrompida, pois nem o corpo nem pistas foram encontradas. No entanto, em março de 2021, um caçador local vagando pela floresta encontrou um crânio humano que parecia relativamente recente. Ele prontamente relatou sua descoberta à polícia, e os restos mortais foram logo levados para um laboratório forense para os exames necessários. Os registros dentários confirmaram que o corpo pertencia à estudante de Seattle, que estava desaparecida há quase meio ano. No entanto, o estado avançado de decomposição e os danos causados por animais selvagens tornaram impossível determinar a causa exata da morte. Notavelmente, várias marcas características nos ossos sugeriam ferimentos por faca, mas não estava claro se esses eram os ferimentos fatais. A prisão dos primeiros suspeitos. Logo após a descoberta macabra na floresta, as autoridades conseguiram rastrear Lisa, que havia se mudado para a Flórida com Nina e alugado uma casa em Miami, à beira-mar. Infelizmente, apenas Nina pôde ser capturada, enquanto sua esposa, ao saber da situação, fugiu apressadamente. Não havia rastros de Charles, embora ele periodicamente se comunicasse com ex-namoradas por mensagens. Em sua última correspondência, Lisa mencionou que o corpo da jovem havia sido encontrado e alertou todos para serem extremamente cautelosos, pois a polícia estava no encalço deles. Nina, agora encarcerada, recusou-se a fornecer qualquer informação, alegando não saber nada sobre o destino de Marisela. Enquanto isso, Lisa, usando todas as suas conexões, tentou contratar um bom advogado para sua esposa. Também surgiu que, enquanto estava na Flórida, Nina havia colocado sua casa na Carolina do Sul à venda, tentando liquidá-la o mais rápido possível. Era provável que as mulheres precisassem do dinheiro para continuar se escondendo ou para deixar o país de uma vez. Um mês depois, as autoridades localizaram e prenderam Lisa, e ambas as mulheres foram transportadas de volta para Dallas. Os interrogatórios iniciais não deram resultados, e uma fiança de $500 mil foi estabelecida para cada suspeita. Elas conseguiram pagar o valor significativo e foram liberadas sob prisão domiciliar. No entanto, as mulheres foram equipadas com pulseiras de rastreamento, permitindo que suas localizações fossem monitoradas. Uma ousada tentativa de fuga. Em agosto do mesmo ano, a polícia rastreou Charles até Utah, onde ele estava escondido na casa de uma de suas ex-namoradas. A mulher, que estava criando um filho de 5 anos, gerado por Beltrán, ficou tão feliz que o pai da criança havia retornado que não questionou os motivos de sua decisão inesperada. O homem preso inicialmente se recusou a testemunhar ou cooperar com a polícia. Ele ainda esperava que sua amante rica, usando seu dinheiro e conexões, contratasse um bom advogado para ele e o ajudasse a evitar a prisão. Mas logo a situação mudou drasticamente. Na véspera de Natal, em dezembro de 2021, as pulseiras de rastreamento usadas por Lisa e Nina, que haviam sido liberadas sob fiança, de repente ficaram offline. Devido ao caos das festas e à alta atividade, demorou até o dia seguinte para enviar uma equipe ao local, mas, até então, as suspeitas já haviam desaparecido. Logo ficou claro que elas estavam planejando sua fuga meticulosamente há meses, e no momento em que a polícia as perseguiu, já haviam cruzado ilegalmente a fronteira com o México. De lá, voaram para a Coreia do Sul e seu rastro foi perdido no Camboja. O FBI foi mais uma vez envolvido na investigação,
trabalhando com a polícia e serviços de imigração cambojanos para rastrear os suspeitos fugitivos. As mulheres entraram no radar das autoridades após sacar uma grande quantia de dinheiro em um caixa eletrônico. Elas tentaram pagar em dinheiro em todos os lugares para evitar revelar seu paradeiro. As câmeras do caixa eletrônico ajudaram a identificar as fugitivas, e outra câmera em um prédio vizinho capturou a placa do carro em que chegaram. Essa informação levou ao motorista, que levou a polícia até a casa alugada pelas estrangeiras extravagantes. As mulheres foram recapturadas e extraditadas para os Estados Unidos em fevereiro de 2022, onde a justiça seria feita. Desta vez, a fiança foi negada e elas foram enviadas diretamente para a prisão. As confissões candidas de Charles. Até então, Chunk havia percebido completamente que sua amante não iria salvá-lo da prisão e estava apenas preocupada consigo mesma, levando-o a expressar o desejo de cooperar com a investigação e começar a fornecer informações. Sua versão dos eventos daquela noite terrível horrorizou muitos. Charles confessou que estava em um relacionamento íntimo com a proprietária da casa, Lisa, e sua esposa, Nina. Segundo ele se envolveu nesses relacionamentos por dinheiro e pela oportunidade de avançar em sua carreira musical. Ele não tinha sentimentos calorosos por essas mulheres e frequentemente se entregava a casos com jovens atraentes, o que ele nunca escondia. Enquanto Nina era indiferente às suas ações, Lisa às vezes ficava louca de ciúmes. Na noite fatídica de 5 de outubro de 2020, Chunk conheceu uma jovem estudante chamada Marisela em uma boate. A bela garota esbelta chamou imediatamente sua atenção, e parecia que ele havia chamado a atenção dela também. Depois de passar várias horas bebendo coquetéis e dançando, ele a convidou para sua casa e ela concordou. Quando chegaram à sua casa tarde da noite, Nina e Lisa já estavam dormindo, então Charles facilmente levou a garota para seu quarto. Lá, o casal se envolveu em atividades íntimas e depois adormeceu. Segundo o suspeito, no meio da noite, Lisa entrou em seu quarto e, ao ver a jovem adormecida ao lado dele, foi tomada por uma raiva ciumenta. Ela foi até a cozinha, pegou uma faca grande e, em seguida, voltou e atacou Marisela, golpeando-a repetidamente. Charles afirmou que foi acordado pelo barulho e ficou desorientado a princípio, ainda um pouco intoxicado. Quando finalmente acendeu a luz, foi confrontado com uma cena horrível. O corpo de Marisela havia escorregado para o chão ao lado da cama, onde ela havia sangrado até a morte. Naquele momento, Nina entrou no quarto. Eles ficaram parados por alguns minutos, e ninguém tentou ajudar a vítima. Quando Chunk recuperou a compostura, percebeu que o crime poderia ser atribuído a ele, já que ele tinha um histórico criminal e suas amantes influentes poderiam escapar impunes. Por isso, ele disse que concordou em ajudar a se livrar do corpo e encobrir o crime. Charles ficou com amigos por vários dias, e quando voltou para pegar seus pertences, notou que as manchas de sangue no chão e no tapete haviam quase desaparecido. Lisa lhe disse que ela e Nina haviam cuidado de tudo e destruído as evidências do crime. No entanto, todos os três decidiram que seria melhor deixar a cidade por um tempo e observar de longe o que aconteceria a seguir. A versão de Lisa Dick Beltran. O advogado de Lisa insistiu que sua cliente não tinha motivo para atacar a garota e tirar sua vida. Ela afirmou que seu relacionamento com Charles era estritamente comercial e que via sua promissora carreira musical como um bom investimento. Com quem ele dormia ou flertava nunca a preocupou. Como argumento principal, o defensor apontou que Lisa havia se casado recentemente e estava feliz com Nina. No entanto, ninguém conseguiu explicar por que, após o casamento, as mulheres de repente decidiram adotar o sobrenome do jovem inquilino, que, segundo elas, não significava nada para elas. No julgamento, Lisa alegou que Charles era temperamental e muito cruel, e que, quando bêbado, se tornava uma fera da qual ela tinha medo. Segundo ela, naquela noite, ele trouxe uma nova garota da boate, mas depois que se envolveram intimamente, uma discussão começou e Charles, em um ataque de raiva, pegou uma faca.
Ela e Nina correram para o local do barulho e tentaram separar o casal, mas já era tarde demais e Marisela estava morta. Elas ajudaram a se livrar do corpo e limpar a cena sob a ameaça de se tornarem as próximas vítimas. Testemunhos. A amiga de Lisa, que testemunhou no tribunal, afirmou que Lisa era literalmente obcecada por Charles e que confessou repetidamente a ela um desejo incontrolável de eliminar qualquer garota que se aproximasse de seu jovem amante. Claramente, ela não conseguiu controlar suas emoções naquela noite. Além disso, a testemunha mencionou a estranha estátua de Santa Muerte na casa de sua amiga. Ela lembrou-se de ter ficado surpresa com o altar improvisado durante uma visita, mas a dona da casa brincou, afirmando que era adepta da magia negra e sabia como lançar um feitiço para garantir que um homem só tivesse olhos para ela. No entanto, parece que o ritual falhou, e a mulher recorreu ao uso de uma faca. Outra testemunha, uma corretora de imóveis procurada pelas mulheres logo após o incidente, testemunhou que elas estavam ansiosas para vender várias propriedades que possuíam o mais rápido possível. Elas também queriam colocar a casa em Dallas à venda, mas, como era o local do suposto crime, não puderam fazê-lo enquanto a investigação estava em andamento. A situação se agravou quando os restos mortais da garota desaparecida foram descobertos, e Lisa e Nina estavam prontas para vender a propriedade pela metade do preço, apenas para conseguir o dinheiro rapidamente. Julgamento e sentenças. O tribunal levou em consideração a confissão completa de Charles e sua cooperação com a investigação. No entanto, a situação para as fugitivas piorou após sua tentativa de fugir para outro continente. Em março de 2023, Lisa Dick Beltrán foi considerada culpada pelo crime brutal contra Marisela, de 23 anos, por ocultação de provas e tentativa de fuga. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quanto a Charles Beltrán e Nina Morano, eles admitiram completamente sua culpa e concordaram em cooperar com a investigação. Eles foram considerados culpados apenas por ocultação de provas. Nina foi sentenciada a 7 anos de prisão, mas poderia ser libertada em 3 anos por bom comportamento. Charles, previamente condenado em múltiplas ocasiões, foi sentenciado a 12 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 8 anos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.